Tem uma música que conversa muito bem com o tema do vídeo de hoje. Se chama Braille, do Rico da Lazan, e eu vou ler um trechinho dela para vocês. Caro menino branco, esse nosso encontro pede a lucidez de saber o lugar que me encontro. E você, por sua vez, se é para andar ao meu lado, saiba que alguém foi senhor, alguém foi escravo, e entre nós esse espaço pede alguns passos. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente tem conversas que a comunidade LGBT precisa ter em vídeos toda segunda, quarta e sexta. E hoje eu quero levar um papo com pessoas padrão, com você que é padrãozinho. Se você não é padrão, esse vídeo pode ser importante também. E depois que você assistir, compartilha com algum amigo padrão. Se você já é inscrito no nosso canal, também deixa seu like logo no início do vídeo, que vai fazer o YouTube mostrar ele para muito mais gente, tudo bem? Então, se você é padrão e você fica ou até namora pessoas que são fora do padrão, por exemplo, alguém que é negro, alguém que é gordo, um cara que é afeminado, cara, bacana, isso já mostra que você é uma pessoa que não se limita, que você é uma pessoa que já tem alguma desconstrução. A gente sempre fala que o problema do padrão não está no indivíduo, mas na estrutura que dá para ele privilégios, porque se dá privilégio para um, oprime outros. E alguns indivíduos, vários indivíduos, que têm esses privilégios e usam desses privilégios para se colocar superior a outras pessoas. É claro que você apenas ficar com uma pessoa fora do padrão não te coloca como o grande quebrador de tabus. Existe um grande caminho para ser caminhado. Inclusive, você ficar com uma pessoa negra não te impede de ser racista. Ficar com uma pessoa gorda não te impede de ser gordofóbico. Ficar com um cara trans não te impede de ser transfóbico. E ficar com uma pessoa com deficiência não te impede de ser capacitista. E aí, por todos esses privilégios, alguns conceitos podem demorar a chegar para você ou chegar para você de forma menos clara. E eu acho que esse vídeo, a ideia é deixar bem elucidado algumas coisas e algumas dicas para você. São 9 dicas para você que é padrão, que se relaciona, que fica, que beija, que namora, que é casado com alguém fora do padrão, para você refletir, para você pensar e entender, para de repente você ter uma relação melhor com essas pessoas. E se você é um padrão que só fica com gente padrão, de repente assiste esse vídeo para melhorar de alguma forma, é sempre bom melhorar. E se você é uma pessoa fora do padrão, também é importante você ver, porque se você é uma pessoa negra e magra, isso não te impede de ser gordofóbico, de ser capacitista, de ser transfóbico. Se você é uma pessoa trans, magra e branca, isso não te impede de ser racista, de ser gordofóbico, e por aí vai. A gente está dentro de alguns padrões e fora de outros, então é sempre importante a gente pensar nesses assuntos. São 9 dicas e a primeira é: seu namorado, seu ficante que é fora do padrão, não tem a menor obrigação ou a menor função de ser o seu professor particular de quebra de tabus. Você está numa relação, você está ficando com essas pessoas, poxa, bacana. Mas essa pessoa não tem a obrigação de te explicar esmiuçadamente qualquer coisa. Até porque quando a gente está namorando, chega aquela hora do dia que a gente só quer relaxar, transar, ficar pelado, abraçado. Não quer ficar pensando nessas coisas, sabe? A gente conversa sobre militância, eu converso muito sobre militância na internet e tal, mas quando eu tô com os meus amigos eu falo de 300 mil outros assuntos. E tem hora que eu não aguento mais falar de militância. Claro, às vezes eu ajudo, mas nem sempre eu tô afim. E se você é uma pessoa que é desconstruída, faça o esforço de buscar por você mesmo conteúdo. Tem conteúdo na internet, tem livros, tem artigos acadêmicos, tem várias formas de você ir se aprofundando nesse assunto. E aí chegar nessas pessoas com perguntas mais profundas, de dúvidas que ficaram. Porque tem umas coisas que são tão basiquinhas que a gente não aguenta mais responder, quem é fora do padrão já não aguenta mais responder. Então chegue com dúvidas bacanas, se for para chegar com dúvida, sabe? No caso, essa era a dica 1 e a dica 2. Que a dica 1 é que o seu namorado não é seu professor, e a dica 2 é você buscar conhecimento por conta própria. Se você fizer isso, você vai ter menos dúvidas e dúvidas melhores. E aí
a pessoa que está com você vai responder menos coisas e vai responder coisas muito mais interessantes. Ter conversas, até porque nem tudo está super respondido na cabeça de todo mundo. Tem algumas questões que estão ali numa área que está todo mundo meio pensando ainda. Mas tem coisa básica que, meu filho, você entra em qualquer vídeo do YouTube e vão te responder. Terceira coisa que você precisa saber. Existe uma diferença imensa entre se colocar no lugar do outro e estar naquele lugar. Empatia é maravilhoso. E esse negócio de se colocar no lugar do outro é muito bom. Só que quando você se coloca num lugar que você não está, que você não viveu, você pode ter uma ideia de como é aquela dor naquele momento. Só que você sabe que você sai daquele lugar em algum momento e vai continuar vivendo sua vida sem ser afetado diretamente por determinadas opressões. Aquela pessoa não tem como sair daquele lugar a não ser que ela desassocie totalmente na cabeça dela. Então, o máximo que você pode ter é uma aproximação, uma ideia, uma visão de como é, mas a real experiência você nunca vai ter. Então, você nunca vai ter a vivência que aquela pessoa tem. Tá tudo bem nunca ter essa vivência, mas é entender que você, por mais empatia que você tenha, você ainda tem uma distância das outras pessoas. Da mesma forma que pessoas até parecidas com você, cada um tem sua vida, cada um sabe das próprias dores, quando a gente está falando de dores estruturais, a gente está falando de dores muito mais profundas, muito mais até complexas da nossa sociedade. Então entenda isso. Quarta coisa, você precisa estar atento ao seu mundo e como o seu mundo trata seu namorado. Porque talvez você seja extremamente atento para você não falar nada gordofóbico perto do seu namorado, ou nada racista, nada capacitista, e aí você vai sair com seus amigos. E ele. E aí seus amigos começam a falar. E aí eles viram pro seu namorado e falam: ah, fulano, tu não se importa que a gente fale isso não, né? Seu namorado querendo agradar seus amigos e não estando a fim de tretar com gente que ele nem conhece, talvez ele diga: não, tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. E mesmo que seu namorado realmente ache que tá tudo bem, não é só seu namorado que é gordo, não é só seu namorado que é negro, não é só seu namorado que tem deficiência. Certas coisas, mesmo que um gordo permita, um negro permita, uma pessoa trans permita e por aí vai, ofende pessoas. Então você tem sim que se comprometer a às vezes ser o chato do rolê. Porque quem é fora do padrão, quando diz uma coisa, já é visto como chato, todo mundo vira a cara e a gente está meio cansado de ter que assumir esse papel. Então se você é uma pessoa empática, de vez em quando pega esse papel pra você. Vai ser muito mais agradável para a pessoa fora do padrão que tá com você. E aí seu amigo pode ficar chateado, vai perder um outro amigo, as pessoas vão querer parar de te ver, mas as companhias que você vai perder por exigir que as pessoas não sejam racistas, gordofóbicas, transfóbicas, capacitistas, elitistas e xenofóbicas, são companhias que era melhor você nem ter para começo de conversa. Quinta dica: você não é uma pessoa maravilhosa e 100% desconstruída porque você está namorando ou ficando com alguém fora do padrão. Tem gente que é pior que você? Tem. Mas sempre tem alguém que é pior que a gente. Tá aí o Bolsonaro, que não nos deixa mentir. Mas você não está fazendo nenhum favor em ficar com essa pessoa. Você não merece uma medalha, você não merece um troféu joinha apenas por ser uma pessoa minimamente decente, que não usa raça e etnia, a pessoa ser gordo ou magra, a pessoa ser cis ou trans, na hora de decidir ficar com alguém. Isso é o mínimo que se espera de uma pessoa decente. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação, então não fica se colocando no pedestal, se tratando como se você fosse a pessoa mais desconstruída do mundo. O tabu não está quebrado, ele está assim, lascou na pontinha. Falta muito para esse tabu quebrar. Calma. Sexta dica: a insegurança pesa, então conversem sempre sobre isso. Claro, você não precisa fazer DR com seu namorado, com seu ficante o tempo todo. É um saco. Mas de vez em quando é importante, porque quando você é uma pessoa fora do padrão, a gente cresce com o mundo dizendo que a gente não é bom o bastante. E aí, quem é fora do padrão e está assistindo vai entender. Quando uma pessoa padrão olha pra gente e vê na gente alguém que ela quer amar, começa a ligar na nossa cabeça um alerta. De tipo, tem alguma coisa errada. Esse cara tá precisando, tá muito carente, ou tá me fetichizando, alguma coisa assim. Quando aparece, e sabe qual é o mais triste? Mais triste ainda do que toda vez que uma pessoa padrão
olha pra gente pensar isso, o mais triste é que a gente quase sempre tem razão em desconfiar. Então, se você é uma pessoa que não dá motivos para a desconfiança, entenda que o mundo dá motivos para essa desconfiança. E se é chato, só essa ideia que eu estou contando para você, imagina quem vive isso todos os dias. Então, essa insegurança, ela em momentos vai estar mais forte, em momentos vai estar mais fraca, em momentos não vai estar ali. Mas a conversa sempre franca é a melhor forma de criar confiança numa outra pessoa. Então, não seja a pessoa com resposta pronta, não seja a pessoa que quer oferecer uma solução, seja a pessoa que ouve, seja a pessoa que é honesta, seja a pessoa que acolhe. E aí, 7. Cuidado com a fetichização. Eu falei recentemente no vídeo daquela música da Kelly Key, a Lourinha, Playboy e o Negão, em que a Kelly Key vai dizer como o namorado dela, negro... A Kelly Key não, a Lourinha da música. Como o namorado negro dela é maravilhoso, e ela começa a fetichizar o cara, basicamente diz que ele é feio, mas ele trepa bem e tem pirocão. Basicamente isso. Não fica justificando você estar com aquela pessoa como se fosse muito estranho. Não fica falando, mas ele é o meu negão, que me pega de jeito, ele é meu gordinho, fofinho. Você não precisa justificar. Você tá com aquela pessoa porque você acha ela bonita, porque você acha ela interessante, porque você quer. 8ª dica, os amigos dele podem ficar com o pé atrás com você com toda razão. Não com razão por ser você, mas com razão porque se os amigos dele forem todos fora do padrão como ele, eles sabem muito bem como é esse mundo, eles sabem muito bem essa história, eles sabem de vezes que o amigo deles quebrou a cara que você ainda de repente não sabe. Então, até você conquistar a confiança, pode demorar. Para alguns, muitos. Para alguns, essa confiança pode nunca vir 100%. Então, tenha paciência com a barreira que as outras pessoas criaram. Porque talvez essa vai ser a primeira vez na sua vida que você vai ser racializado, que você vai ter um corpo marcado. Porque o que é ser racializado? Quando você é branco, você é visto como uma pessoa. Quando você é negro, você é visto como negro. Quando você é magro, você é visto como uma pessoa. Quando você é gordo, você é visto como gordo. Quando você é cis, você é uma pessoa. Quando você não tem deficiência, você é uma pessoa. Quando você é trans ou tem deficiência, você é trans e você tem deficiência. Tudo isso antes de ser uma pessoa. Então, quando você chega, as pessoas ficam com o pé atrás, é a primeira vez que você é visto como o branco antes de ser visto como uma pessoa. A primeira vez que você é visto como magro, como cis, como uma pessoa que não tem deficiência. É chato, mas é a primeira vez na sua vida que você está passando por isso. E é uma coisa que vai acontecer durante um tempinho, em situações muito específicas, e com os amigos do seu namorado, do seu ficante, e com o seu namorado, do seu ficante, isso acontece o tempo todo, e não é namorar você que vai fazer isso parar de acontecer, porque o mundo continua agindo. Então entenda que é um processo para todo mundo. E 9, isso é muito importante. Ele não é seu escudo e seu álibi para você dizer que você não é racista, que você não é gordofóbico, que você não é transfóbico, que você não é capacitista, ou elitista, xenofóbico, etc. Você estar namorando um negro não te impede de ser racista, de fazer comentários racistas, de ter atitudes racistas. Você está namorando alguém fora do padrão, que sofre alguma opressão, não te impede de ser uma pessoa que oprime, inclusive oprime seu próprio namorado. De forma que às vezes ele não entenda, que ele não consiga verbalizar, não consiga porque não entende ou por emocionalmente se bloquear. Mas é importante você entender que sim, você ainda está numa posição de privilégios, você recebeu uma educação, não estou falando de educação formal de escola, apesar de que também, mas você recebeu da sociedade uma educação que te faz achar superior mesmo inconscientemente. Então certas atitudes vão acabar acontecendo muito provavelmente. Então quando isso acontecer, não use seu namoro como um escudo para mostrar que você não é racista. Na verdade, você pode usar seu namoro para tipo, cara, eu namoro um cara negro. Então é mais responsabilidade minha ainda desconstruir isso. Entende a diferença? Use o fato de você namorar, de você estar desconstruído como, caramba, realmente eu sou desconstruído, eu estou me desconstruindo, então eu vou estar bem aberto ao que as pessoas falam. Se uma pessoa fala, eu vou ouvir, vou pedir desculpas e vou trabalhar para não repetir. Erros acontecem
são chatos, as pessoas se machucam, mas se você estiver aberto a desconstruir esse erro, as coisas vão se ajeitar. Você está no relacionamento com uma pessoa que sofre opressões, isso para os homens héteros é normal, né? Porque eles namoram com mulheres que sofrem machismo. Então, pede uma responsabilidade, pede cuidados. Como diz a música do Rico da Lazan, pede alguns passos. E é esse mínimo de noção que se pede, esse mínimo de pensamento, de cuidado com o outro. Da mesma forma que se você tivesse um namorado que é padrão também, mas que sofreu algum trauma, que tem alguma fobia social, que tem depressão, alguma questão assim, você também teria certos cuidados. Porque, infelizmente, essas opressões, o racismo, a gordofobia, a transfobia, isso adoece a pessoa. Isso machuca e deixa marcas. Mas o amor cura, né? E que o seu amor cure. Pode não curar tudo, mas pode ser um caminho. Você não está salvando ninguém, isso é importante. Você não está salvando ninguém, você não é o super-homem de ninguém. Mas você está ajudando a tornar a vida da pessoa mais leve, não seja mais um peso, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Compartilhe, por favor. Esse é o tipo de mensagem que, assim, a maioria do meu público não é feito de gays padrão. Então, se você viu esse vídeo e você não é padrão, compartilhe com pelo menos uma pessoa padrão. Compartilha no seu stories, no seu WhatsApp, na sua rede social, onde for. Porque não é exatamente o meu público, mas eu gostaria muito que chegasse nessas pessoas, porque eu acho que é o tipo de conversa que se tem pouco e a gente precisa ter. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.